Tudo beleza, gente? Bom, vocês podem ver que a minha paleta de cores é maravilhosa, né? 20 vídeos com a mesma roupa, mas é isso daí, né, gente? Eu não tenho cacife pra estar trocando de roupa toda hora. E assim, o assunto de hoje vai ser comunicação. Vocês já pararam pra pensar que muitos dos... Deu? Muitas das tretas é por erro de comunicação, de como você se expressa ou pensa que se expressa, o que você realmente queria dizer e como aquele receptor reage a essa informação. Olha que loucura. Você quer dizer alguma coisa, uma coisa. A pessoa tem que receber aquela informação, só que de repente tu diz de uma maneira que não ficou clara. Eu tinha um professor de marketing na faculdade que ele dizia assim, que 70% das brigas são por... São por erros na comunicação. Na real, acho que é isso, né? Tem aquela frase que diz, né? Eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. O que tu acha dessa frase, Pedro? Não sei, cara. Acho que a pessoa é responsável também pelo entendimento da outra pessoa. Pois é, né? Que afinal não faz sentido, né? Tu dizer. Eu também acho. Acho que a gente tem que ter cuidado em como a gente vai ser compreendido. E é engraçado que você pode falar a mesma coisa, só que de maneiras totalmente diferentes, e vai dar o estrago, digamos assim, da informação vai ser muito maior. Tu pode dizer a mesma informação de boa, com as palavras mais corretas, ou tu diz de uma maneira equivocada e dá uma treta tremenda. E muitas vezes colocar no lugar do outro, né? Eu tava conversando com uma conhecida minha, ela já era uma senhora, e a gente falando sobre isso, né, sobre comunicação, e ela disse assim, vou te contar uma coisa, quando eu era pequena, eu fui morar na casa da minha tia, e a minha tia, me puxava, né, falava pra eu não chorar, imagina, ela tava sem a mãe dela, né, pra não chorar, e não deixava a menina chorar, e ralhava e tal. Ela ficou sem se dar bem com a tia dela por 60 anos. Até que um momento ela, tipo, vou falar com a pessoa. E daí ela resolveu falar com a tia dela e mandou um recado, né? Muito obrigada por tu ter cuidado de mim e tal, né? Na minha infância. E a tia dela respondeu pedindo desculpas pra ela sobre qualquer coisa que tenha magoado ela, porque ela nunca tinha tido experiência com criança, então ela achava que era assim que era educar. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo? Que muitas vezes a gente acha que tá fazendo uma coisa e tá fazendo outra. A tia puxar ela na educação, pra ela, era uma demonstração de não afeto. Já pra tia, era uma demonstração de afeto, porque ela tava tentando educar. Como ela não tinha experiência com criança, ela tinha aquela referência, né? E só depois de muito tempo, ela se resolveram essa questão. Então, assim, gente, vamos tentar ver como a gente fala, e tentar nos colocar no lugar do outro, e tentar deixar a vida um pouco mais leve, porque muitas vezes as brigas ocorrem por bobagem. Só por um ruído na comunicação. Quando era pra fazer um colibri, fez um morcego, já virou um pandemônio. Uma coisa simples. Então é só uma dica de reflexão mesmo, de vamos cuidar isso, né? Se colocar no lugar do outro, tentar entender por que ele tá falando comigo desse jeito, o que tá acontecendo, o que será que eu possa ter feito. Porque isso também acontece, né? Às vezes a gente faz alguma coisa pra outra pessoa que pra gente não tem tanta importância, mas pra outra pessoa tem. E a gente atingiu a pessoa sem se dar conta. É muito louco isso, né? Então vamos cuidar desses detalhes de comunicação, ver como é que a gente recebe e como a gente emite os nossos pensamentos e como a gente recebe a ideia do outro, né? Beleza? Só uma viagenzinha minha aqui, filosofósica.